Diz assim: uma geração louvará as tuas obras, a outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Até aí, Senhor, fala conosco, Pai, que essa palavra seja uma semente que venha gerar muitos frutos futuramente. Assim cremos. Amém. Olha, já vai para 20 anos aí que caminhamos juntos aqui em São Pedro, né? Seja o antigo ministério e agora também no avivamento bíblico há já algum tempo, e eu vim assim de uma igreja que não tinha esse costume da leitura dos salmos, e depois, né, então aqui tinha esse costume em todos os cultos. E é interessante, sabe, é muito bom, porque nós aprendemos bastante. E toda vez que era lido esse Salmo 145, essa parte sempre ficou martelando na minha cabeça, né? Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Existe uma preocupação muito grande hoje em dia em que a igreja está desaparecendo. Quando a igreja desaparecer de verdade, aí é que vai ter preocupação mesmo. Mas falando agora no sentido, né, que muitos ficam, a igreja vai acabar. A igreja está sucumbindo. Errado. Sempre haverá um remanescente fiel. Aleluia. Sempre haverá aquela minoria barulhenta, mas ela vai resistir. Aleluia. E eu estava vendo outro dia uma grande preocupação das pessoas, né, com manter jovens na igreja, ou então fazer adotar certas estratégias para trazer jovens para a igreja. Olha, hoje você tem que adotar estratégias para manter os jovens na escola. Agora imagina na igreja. Na escola, né, que é o ensino é obrigatório. Você tem que adotar certas estratégias para conseguir fazer alguns prestar atenção na aula, para conseguir alfabetizar alguns. E mesmo assim nunca atinge o 100%. Agora, imagina na igreja onde ninguém é obrigado a estar. Imagina na igreja em que falar sobre a graça de Cristo, falar sobre o pecado e salvação é coisa de velho para muitos aí. Mas se na escola e se no mundo empresarial é preciso aí adotar essas estratégias para atingir os jovens, na igreja não precisa disso não. A igreja, como denominação, ela tem um CNPJ, ela precisa estar inserida dentro da lei do país, tá? Cada país tem a sua lei, então as denominações elas têm que seguir as leis daquele país direitinho, como se fossem realmente empresas muitas vezes, tem que prestar contas, sabe? Tem todo um trâmite, e para que haja crescimento, uma boa administração e também para se alcançar mais vidas, é lógico que elas têm que ser organizadas, tem que lançar mão de meios de comunicação, como o rádio, né, que muita gente fala, a rádio é coisa do passado. É nada, o rádio ainda continua alcançando em muitos lugares. Pela internet, os tais podcasts, aí nada mais são que programas de rádio gravados, né, são programas de rádio, mas que são colocados e jogados nas plataformas e nas redes sociais.
A igreja também tem usado a televisão, que é um meio também muito eficaz de alcançar pessoas em partes em que muitas vezes missionários não chegam, mas a televisão está lá chegando com algum programa, com alguma, mesmo que seja um programa de 5 minutinhos, porque televisão é caro, né? Mas é 5 minutinhos, mas com uma palavra que às vezes pode resgatar pessoas em lugares que outros não estão chegando. E principalmente a internet através das redes sociais, que podem ser usados, todos esses meios de comunicação podem ser usados tanto para coisas ruins, mas se nós soubermos usar, eles podem ser grandes meios, tá, de se difundir a palavra de Deus. E aí é que está. Até aí tudo bem. Mas existem alguns que alargam as portas, fazem vista grossa para poder, não, melhor aqui dentro do que lá fora. Então, mas aí, quando você alarga demais a porta, muita coisa ruim de fora vem junto. E isso tem acontecido direto, infelizmente. O que é que atrai as pessoas? Poxa, a palavra de Deus é mais do que o suficiente para fazer a pessoa refletir sobre a sua vida e buscar uma transformação. Olha só, desde os tempos antigos, fala que uma geração falará a outra geração. Quando Deus chamou Abrão, primeiramente, né? Depois mudou o nome dele para Abraão, para que dele viesse um povo consagrado ao Senhor, eles não registravam as coisas em papel, até porque não tinha papel naquele tempo, mas eram em tabuinhas de argila. Eles não registravam em tabuinhas, em pedras, e depois nos pergaminhos, papéis e assim por diante. Era boca a boca. Era a tradição oral, então eles tinham que ficar repetindo para decorar. Eles tinham que ficar sempre lembrando, falando daquilo para decorar. Quando o povo do Senhor, que já tinha se multiplicado muito, estava numa terra estranha, no Egito, eles tinham a promessa, uma geração que ia passando ali, ia lembrando a outra geração da promessa do Senhor de que eles iriam sair dali. José, antes de morrer, ele disse o seguinte: olha, certamente Deus vos visitará e vos tirará daqui do Egito. Portanto, quando você... Aí ele fez até o pessoal fazer um juramento, né? Quando vocês saírem daqui, quando acontecer isso, vocês vão levar os meus ossos daqui. Não vou ficar sepultado aqui no Egito, não. Vocês vão levar. Então já tinha essa promessa de que eles não ficariam ali, porque eles tinham direito a uma terra, a um lugar que Deus já tinha falado lá para os seus ancestrais. Deus tinha falado para Abraão: sai daí de onde você mora, sai daí do meio dos teus parentes e tal, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele foi sem saber para onde ir, que eu te mostrarei. Depois, o filho dele, Isaac, prosperou naquela terra. E quando foi Jacó, depois de toda aquela confusão com o irmão que ele enganou para receber a bênção, então ele teve que fugir. Realmente não era, será que essa terra aqui é para os meus descendentes? Mas Deus renovou a sua promessa ali, quando ele estava dormindo com a cabeça numa pedra, no lugar do travesseiro, e que Deus mostrou para ele a visão dos anjos subindo e descendo, falou: olha, essa terra aqui será sua e da sua descendência. E essa promessa ia passando de uma geração para outra, mesmo quando eles estavam no horror da escravidão. E quando eles saíram finalmente do Egito, uma geração continuou passando essa palavra, continuou passando esse temor ao Senhor, a devoção aos seus mandamentos para as outras gerações.
Quando chegou lá em Juízes, né, quando fala que Israel era atormentado, era oprimido pelos midianitas, ao ponto de eles terem que se esconder para poder manter uma parte do alimento, uma parte da sua colheita, diz que Gideão, um rapaz lá da tribo de Manassés, estava malhando o trigo no lagar, que era onde se pisava as uvas, né, para se fazer o vinho. E o anjo do Senhor chegou para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Ah, é? Como assim? O Senhor é conosco, mas não é isso. Eu tenho ouvido desde cedo os nossos pais contando que o Senhor nos tirou do Egito. Ah lá, ele já conhecia. Ele conhecia ele conhecia os feitos do Senhor. E é como se o anjo chegasse para ele e tivesse falado assim: pois é, você conhece o passado, agora você vai fazer parte do mover de Deus no seu tempo. E foi o que aconteceu. Deus operou um grande livramento no meio do seu povo através de Gideão, usando ele. E ele passou também para a história, passou também para aquele seleto grupo, né, dos grandes heróis da fé. E tempos depois, muitos deviam falar também: olha, tinha um tempo em que nós estávamos, nosso povo era oprimido, mas Deus usou um rapaz chamado Gideão, que sacudiu o jugo dos midianitas, e nós somos libertos. Veja, uma geração falará a outra geração, e não vai precisar alargar a porta, não vai precisar querer alargar o caminho. A porta vai continuar sendo estreita, o caminho vai continuar sendo estreito, mas muitas gerações continuarão andando por esse caminho, continuarão passando por essa porta, muitas gerações continuarão